meus amigos, vou mostrar para vocês dicas de cultivo de uma suculenta rara e como fazer mudas desse tipo de suculenta rara. Muito lindíssima, ela é muito linda, a coloração dela é linda. Então vou dar dicas de cultivo e como fazer mudas desse tipo de suculenta, tudo agora nesse vídeo. E antes de começar o vídeo, meus amigos e minhas amigas, já deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você que está me assistindo agora ainda não se inscreveu, inscreva-se, serás muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube. Então, agora vamos ao vídeo. Meus amigos e minhas amigas, a suculenta lindíssima, a coloração e até o aspecto dela com uma suculenta exótica, linda e rara, é essa suculenta aqui. A suculenta Crassula capitella. Ela é uma suculenta que tem essa coloração linda, é do verde ao vermelho bem forte nas pontinhas dela. Lembrando que essa suculenta aqui, ela só fica dessa coloração, ela só fica nessa cor aqui, se ela for cultivada no tempo direto ou num lugar que ela pode ficar numa área, mas que ela vai pegar um sol direto nela, um sol pleno. Senão ela não fica com essa cor, ela vai ficar numa cor só verde e com o tempo ela pode até vir a morrer, porque ela vai ficar com uma separação entre as folhas, ela vai crescendo da forma estiolada, né, que a gente fala, ela fica separação entre as folhinhas, fica compridona e não fica bonito, o aspecto dela não fica assim, acopladinha, dessa forma assim, uma folhinha debaixo da outra, ela não fica assim, fica separada e fica um aspecto feio e ela vem a morrer. Dicas de cultivo. Vamos começar pelas dicas de cultivo. Dica de cultivo dessa suculenta exótica, ela é cultivada no tempo direto, pegando sol, chuva, frio. É uma suculenta exótica rara, muito resistente ao tempo direto. Eu cultivo então ela no tempo direto. Ela pega sol, chuva, frio, tudo isso. A regação, como é regação com água desse tipo de suculenta? Tirando a chuva, né? Quando tá chovendo, ela pega a chuva direto. Quando não está chovendo, fica uns dias sem chover. Se ela tá com o substrato seco, né? Eu faço aquele teste de dedo, como eu sempre falo para vocês aqui, ó. Se você for colocar assim, vamos colocar assim no substrato, não sair úmido, você rega. Mas, às vezes, algumas pessoas perdem seus cactos suculenta, porque aqui em cima tá seco o substrato, mas aqui, ó, embaixo, debaixo desse substrato seco, tem um substrato no fundo do vaso, no meio do vaso, que ele está bem encharcado, bem úmido, de acordo com a última regação. Então, é muito importante fazer esse testezinho assim, ó, cravar o dedo assim, ó, esse meu caso aqui tá úmido, ó. A gente percebe que tá úmido. Então ele tá, vocês notaram que tá seco em cima o substrato, ó, mas embaixo tá úmido. Então não regar quando tá assim, só quando tá todo o substrato seco mesmo, fazer regação com a água. Então a regação com a água eu faço uma vez por semana no inverno e 2 vezes por semana quando não chove no verão. É uma suculenta que gosta de sentir bastante calor, mas o substrato não pode estar seco, senão ela não se desenvolve e ela não fica essa cor maravilhosa. O substrato, já que estamos falando do substrato, qual o tipo de substrato que eu utilizo esse tipo de suculenta? Linda, rara. Eu utilizo o mesmo de sempre, que eu uso para minhas plantas, cacto, suculenta, é que ele contém esterco, né, já decomposto, 100% natural, pela ação das minhocas. Tem turfa, tem pó de arroz, tem um monte de substrato, assim, um monte de composições, vamos dizer assim, que é bem, faz bem para suculenta. Esse substrato, ele tem bastante composição nele, é um substrato que tem bastante composições, bem forte para a suculenta, para as plantas, é bem forte, porque ele contém pó de arroz, turfa, bastante tanino, bastante, vamos dizer, compostagem orgânica, esterco, que já é decomposto 100% pela ação das minhocas. Então, um substrato bem forte, lembrando que eu utilizo, vamos dizer assim, bem menos de substrato,
né? Se vamos dizer um fertilizante natural, né? Ele bem menos e mais aquele substrato para planta normal, terra preta, né? Então é esse substrato que eu utilizo nesse tipo de suculenta. É um substrato misturado um com o outro, né? Vou mostrar para vocês também agora nesse vídeo a composição, né, desse tipo de substrato que eu tô dizendo agora, né, que ele tem bastante composições. Vou mostrar para vocês porque não precisa ser exatamente a mesma marca que eu utilizo, mas tendo aquela composição toda, vamos dizer, um substrato com marca diferente, com substrato para planta, você vai estar preparando o mesmo substrato que eu sempre preparo em toda a minha suculenta e cactos e planta. Agora, como fazer mudas desse tipo de suculenta? Dá para fazer por folha, já fiz e deu certo. Sai um monte de brotinho em volta, só que o substrato tem que ser bom. Nesse meu caso hoje aqui, eu vou mostrar como fazer muda dela mesma. Ela é muito rara, mas ela é muito generosa na hora de ser muda, só que com um substrato bom. Vou mostrar para vocês aqui agora. Ela tá cheia de mudinha. Vou fazer a separação agora hoje. É assim, ó. Ela nasce um caulezinho e em volta do caulezinho, ó, ela sai um monte de mudas. Ó. Vê, ó. Essa aqui é uma que saiu em volta, ó. Tem um monte delas assim grudar no caule. Para poder ter mais mudas desse tipo de suculenta, até porque também, se não tirar as mudinhas, ela vai acabar morrendo, né? E vai ficar um galho aqui principal. Vai ficar o galho principal, que sai todas essas mudinhas aqui grudadinho nele, né? No caule. Como é que tem que fazer? Tirar, né? Tem que pegar, tem que tirar tudo isso aqui. Hoje eu vou tirar todas essas mudas aqui do caule, porque desse caule vai sair mais e mais e mais mudas, né? Sem mais mudas ainda. Eu tenho esse caso aqui, desse muda aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que sai. Esse aqui ainda vai sair, tem um monte de brotinhos. Ó. Vocês percebem que tá cheio de mudinhas aqui, ó. Cheio de brotinho. Esse brotinho aqui, ó. Tem aqui, ó, esses pequenininhos, é tudo brotinho que vai sair mudas. Vai sair várias suculentinhas desse tipo, tudo grudadinho no caule. Também é muito bom, na hora quando sair, vamos dizer assim, tantas mudinhas, também fazer decapitar. Decapitar é cortar o caule. Porque naquela pontinha do caule, quando é decapitado, sai um monte de mudas. Então o segredo, às vezes, é tirar. Quando saem mudinhas assim nela, tirar. Começa aqui, ó. Essa aqui é um exemplo, né? Essa aqui é um exemplo. Essa aqui, eu tinha várias mudinhas dessa aqui grudado nela. Eu tirei tudo. E cada mudinha que eu tirei grudado nela, nasceu mais ainda brotamento. Que é esse caso aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Saiu um monte de broto. Então essa suculenta, ela é rara, mas ela é muito generosa na hora de sair mudas. Então você pega, sempre tira, sempre faz essa manutenção nesse tipo de suculenta, se você tiver em sua casa, sempre tira todas as mudinhas do caule para nascer mais ainda. Porque de repente você tem essa suculenta, nasceu tudo isso aqui de muda em volta do caule, você não tirou e não sabe, né, dessa dica muito importante, segredo muito valioso, de tirar sempre as mudinhas para sempre ter mais mudinha ainda dessa suculenta exótica, linda e rara, que é a Crassula capitella. Aqui também eu tenho um outro exemplo, ó. Uma suculenta que eu tirei as mudinhas e nasceu brotinhos, ó. Nasceu mais e mais, um monte de mudinha. Isso aqui é tudo muda que eu vou tirar hoje. Aqui, aqui, aqui uma muda. Aqui embaixo é outra mudinha, ó. Aqui tem outras. Tá cheio. Tá cheio de mudas, né? Então agora eu vou tirar todas essas mudas. Eu vou destacar tudo do caule, né? Pra ficar igual essa aqui. Vai ser mais brotamento. E vou plantar. Vou plantar tudo junto com aquele meu substrato bom, né? Que eu sempre utilizo nas suculentas. Vou mostrar pra vocês agora a composição também
desse substrato aqui que eu utilizo sempre, que ele é muito bom. O substrato é esse aqui, ó. Esse mais escurinho aqui, que está aqui, ó. Esse mais escuro aqui é o substrato para plantas, o normal, substrato normal para plantas, uma terra preta. E esse aqui, ó, mais clarinho, esse mais clarinho aqui, ó, ele é aquele substrato que ele tem bastante compostagem nele, estercos, que é decomposto 100% natural pela ação das minhocas, tem pó de arroz, tem um monte de compostagem orgânica. Esse aqui tem que ser sempre menos desse aqui. Vocês percebem que esse aqui tem mais, esse aqui tem menos. E ele tem que ser bem misturado, esse aqui com esse daqui. Bem misturado. Que eu vou misturar agora, né? Vocês percebem, ó. Tem dois tipos de substrato. Na verdade, eu nem considero esse aqui como substrato, mas sim como um adubo para esse tipo de substrato terra preta. Ele nem é um substrato. Se ele for substrato, ele daria para utilizar sozinho. Ele é uma composição, né, de um monte de matéria orgânica que tem que ser misturado com outro substrato para ter resultados maravilhosos em seus reimplantes, também propagações de mudas, né? Ele é muito bom mesmo. Recomendo utilizar sempre essa composição para fazer um substrato bem bom para suas suculentas e cactos e planta. O substrato que eu sempre digo que eu utilizo o esterco orgânico, ele também na composição dele tem turfa, tanino, pó de osso, pó de carvão, bagaço de cana e pó de arroz. E o esterco orgânico já decomposto pela ação das minhocas 100% natural. Ou seja, o esterco não é aquele esterco fresco, é aquele esterco que ele já é decomposto pelas minhocas 100% natural. Então, se você comprar qualquer substrato que tenha toda essa na composição, tudo isso que está aqui, com certeza você vai estar preparando um substrato com substrato aquele que eu preparo em todas as minhas suculentas e cacto. Juntamente, lembrando, esse substrato eu uso também mais ainda é o substrato para plantas e pouco esse substrato, pois ele é muito forte. Bem, meus amigos, eu já misturei bem agora esse substrato terra preta junto com esse outro compostagem orgânica. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar as mudinhas aqui dos vasinhos. Vou tirar todas que tiver no caule grudadinho. Essas mudinhas tudo grudadinho. Saiu um monte de mudinhas. Vou mostrar assim pra vocês, ó. Tá tudo grudado num único caule, tudo isso aqui de muda. E tem que sempre fazer essa manutenção nesse tipo de suculenta. Ela é muito generosa na hora de sair mudas. Apesar dela ser rara, é uma suculenta, vamos dizer que ela não tem um custo muito barato. Mas na hora de sair muda, ela é bem generosa. Mas se você não fizer essa manutenção, deixar todas essas mudas grudar num caule único, ela não vai se desenvolver, não vai crescer as mudinhas e vai vir morrer, talvez, né? Então é muito importante fazer essa manutenção nessa suculenta aqui. Ela sai bastante mudas, mas tem que fazer a manutenção de tirar as mudas para poder ter sucesso sempre com esse tipo de suculenta, né? Então agora eu vou remover todas as mudinhas aqui desse caule. Amigos e amigas, agora você poderá se tornar membro do nosso canal por apenas R$2 e ter acesso exclusivo ao nosso canal e poderá assistir vídeos antes de se tornar público e receberá também todo mês um selo de fidelidade. Seja membro do nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Serás muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meus amigos, tem aqui o meu ajudante, o Floquinho. Ele estava aqui na minha perna pedindo carinho e agora ele subiu aqui na mesa. Ele gosta de ficar sempre na minha volta quando eu tô fazendo os vídeos.
Então agora eu vou tirar aqui todas as mudinhas. Mostrar pra vocês agora, ó. Aqui eu já tinha tirado uma muda. Aqui já é uma muda. Vou tirar outra aqui, ó. É só destacar, às vezes sai até a raiz junto, né? Ó. Essa aqui saiu já uma muda. Com mais 2 brotinhos. Dá pra plantar igual. Não tem problema nenhum. Olha como eu tô tirando aqui, ó. Tô só destacando, na verdade, né? Tiro assim. Eu vou tirando. Ela sai muda por folha também. Demora um pouquinho. Demora 1 mês e pouco pra sair, mas sai. Quando ela sai muda dessa folha, não sai um brotinho. Ela sai vários brotinhos. Também é bom fazer muda por folha, né? Talvez se suculenta não tá bem desenvolvida assim ainda, né? Porque talvez não tá num substrato muito bom. Que essa suculenta substrato bem bom, como ela tá aqui, ela sai bem generosa na hora de ser muda. Ó, aqui tem outra mudinha. Ó, essa é outra muda. Essa é até com um pouquinho de raiz tá saindo. Então agora eu vou tirar, destacar todas essas mudas e já mostro pra vocês o reimplante. Amigos, eu tirei já todas as mudinhas do caule. Agora que eu tirei as mudinhas do caule, dá para vocês perceberem, né, como eu tinha dito, a importância de decapitar o caule depois de um tempo. Essa aqui, depois de um tempinho, de quando sair todas essas mudinhas aqui, ó, esses brotinhos que tá aqui embaixo, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. E cortar um tanto que dê para plantar depois essa muda da ponta. E deixar decapitado na ponta. É onde que tá o segredo de sair bastante mudas, como eu tirei aqui agora. O que que eu fiz com esses caule? Ó, dá para vocês perceberem agora. Eu cortei, decapitei a ponta do caule. É onde que saiu tudo isso aqui de muda. Esse caule aqui onde eu fui destaquei tudo, ó. Destaquei em todas aquelas mudas que saiu porque eu cortei aqui na pontinha. Daí cortando aqui na ponta, ela não sai muda pra cima, mas ela sai no caule na volta toda dele, ó. Todo o caule sai muda. Esse aqui é outro exemplo, ó. Eu cortei também, ó. Agora que eu tirei os brotinhos do caule, dá pra vocês perceberem, ó, que foi decapitado a pontinha do caule, né? Eu tirei a muda de cima. Eu tirei a muda de cima como essa aqui, ó. Como essa aqui está, eu tirei a muda até pra ter mais desenvolvimento pra baixo agora, uns caulezinhos. Eu acho que até hoje eu vou tirar essa muda aqui em cima pra sair mais muda no caule, porque senão daí não sai. Agora, eu vou plantar todas essas mudinhas aqui, ó. Vou plantar tudo agora nos potes.
Bem, meus amigos, eu já plantei todas as mudinhas nesses potinhos, ó. Vai ficar exatamente assim, ó. Saiu muitas mudas, muitas. O segredo, então, é cortar o caule principal. Essa suculenta não tem problema de cortar em cima o caule principal, porque ela não se desenvolve muda para cima, mas em compensação em volta toda do caule saem muitas mudas, como dá para vocês verem aqui, ó. Tem mais mudas, ó. Umas pequenininhas, outras médias, outra grande. Por que que umas saíram pequenininhas? Aqui tem umas bem pequenininhas, ó, bem pequenas, ó. Porque já estavam muito apertadas uma nas outras, né? Então, por isso que é importante fazer essa manutenção na suculenta. Claro, vai sair as mudas, como saíram aqui as minhas, lembrando, se cortar aqui, ó. Se cortar aqui em cima. Sai um monte de mudinhas aqui. Se não fizer esse corte aqui em cima, ela sempre vai crescer um caule bem grande, uma muda só no meio. Então é muito importante cortar. Aqui está essas 6 mudas que eu fiz através dos galinhos que saíram no caule. Só que aqui elas já estão cerca de 1 mês e meio para sair esse resultado aqui, né? Desse copo maior, com esse tamanho de crassula capitela. Esses aqui tá 1 mês e pouco. Esse aqui tá umas 3 semanas, nesses copinhos de 80 ml. Essa aqui é das mudinhas menor, e essa aqui é das mudas maiores. Eu acredito que as duas formas de fazer propagação das mudas pequenas e das mudas maiores estão as duas mudas bem enraizadas. Não sei como é que está, vou tirar agora com vocês aqui do copinhos para ver como é que tá o resultado maravilhoso que deve ter saído, né, dessas propagações. Vou tirar esse daqui, ó. Tirar desse aqui. Vamos ver como é que tá o enraizamento. Ela é uma suculenta que ela enraiza bastante, mas também ela é bem sensível. Não dá pra puxar muito. Ver se eu consigo tirar. Olha só, meus amigos. Bem enraizado. Esse é um torrãozinho. Tá cheio de raízes. Até acredito que vou ter que tirar esses copinhos agora e plantar num vaso maior também. Vamos ver da mudinha menor. Olha que lindeza, meus amigos. Pequenininha, mas já bem colorida. Essa aqui já tá bem vermelhinha, ó. Elas ficam no tempo direto. Então essa aqui ficou, como é muda menorzinha, não parece muito verde, fica mais uma tonalidade vermelha. Suculenta é muito exótica, muito linda. Tirei. O outro aqui saiu um torrão. Bem enraizadinha. Com esse substrato que eu sempre utilizo. Ele é tem bastante benefício para as plantinhas, ó. Tanto no reimplante, tanto na hora de fazer a propagação. Bem enraizadinho.
Acredito que esses outros tudo aqui também tá bem enraizado. É o mesmo tempo de propagação desse aqui. Também está bem enraizada. E bem linda também a suculenta. Bem colorida. Ela gosta de ficar no tempo direto para ficar nessa cor aqui. Na sombra fica tudo verde. Na sombra ela não fica com essas pontinhas aqui vermelha. Ela fica só tudo verde. E pode até vir a morrer. Bem, meus amigos e minhas amigas, eram essas dicas de como cultivar e como propagar essa linda suculenta exótica, rara, que se chama Cicrassula capitella. Essa coloração maravilhosa também, que gostaria de mostrar para vocês, cultivando ela no sol pleno, pegando chuva, pegando sol, pegando frio, ela fica nessa tonalidade, né? Lembrando que se cultivar ela na sombra, ela não vai ficar linda assim colorida e também não vai sair as mudinhas. E a dica muito importante, uma dica muito importante de fazer nessa suculenta para ter esse resultado aqui maravilhoso de monte mudas, é fazer a decapitação no caule, tirar a flor principal, a suculenta principal do caule, cortar, plantar e esperar que o caule depois vai ser um monte de mudinhas. Regação, né, com água, uma vez na semana no inverno, 2 vezes na semana no verão. E quando chover direto nelas, não regar nessa semana que choveu. Elas são cultivadas no tempo, mas tem épocas, né? No verão, vamos dizer assim, que quase não chove, então elas têm que ser regadas umas 2, 3 vezes por semana, porque essa suculenta ela não gosta de ficar num substrato muito seco, mas também não muito úmido. Tem que ficar mais ou menos úmido, não muito úmido. Então era isso, meus amigos, que eu gostaria de mostrar para vocês todas essas dicas de cultivo, todas essas dicas de como fazer propagação com bastante mudas, com sucesso. Se você gostou dessas minha ideia de como propagar e como cultivar esse tipo de suculenta rara, exótica, já deixa aí o seu like para o nosso canal crescer cada vez mais. Compartilhem e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nem inscrito. Serás muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Tchau, minhas amigas.